10h07, horário de Brasília, bom dia. Onde quer que você esteja, muito obrigado pela audiência. As notícias em tempo real pela rádio Estação Imprensa e canal Estação Imprensa também no YouTube. Se você ainda não nos acompanha através do YouTube, faça isso. Valorize o jornalismo independente, real e comentado. Infelizmente raro hoje no Brasil. No YouTube, basta digitar Estação Imprensa. Faça como todo mundo, né? Se você gostar, aliás, o nosso caso é diferente. Nós temos mais de 6.000 vídeos. Eu duvido que desses vídeos, nenhum deles possa lhe atrair para o nosso conteúdo. Eu tenho certeza absoluta disso, tá bom? Então, se você não conhece ainda, no YouTube, basta digitar Estação Imprensa. Todos os dias nós temos postagens lá, tá bom? E logo mais, depois, nós estamos aqui ao vivo, hein? 10h08. Hoje é sexta, nesse avanço da tecnologia, sextou. Então sextou para você também, tá certo? Para nós, não muda nada. O mais importante é inscritos. Então, inscritos, seguidores, apoiadores, bom, enfim. Um grande abraço a você que nos acompanha, muito obrigado mesmo de coração, tá certo? Repito, aqui o jornalismo é independente, não temos partido político, não temos agremiação futebolística e nem religião, tá certo? Aqui a única coisa que nós pedimos é o seguinte, respeito. Respeito. A opinião é da pessoa. Aqui no nosso caso, nós temos a nossa opinião. Então, nossa opinião, você respeita a nossa opinião e nós respeitamos a sua e a amizade continua, tá certo? Lei das saidinhas. Presidente Lula busca apoio de religiosos para evitar que o Congresso derrube o veto. O presidente barrou o artigo da lei que acabava com a saída temporária de presos. A tendência no Congresso é restaurar o texto original do projeto. O governo quer influenciar a posição da bancada religiosa no Congresso Nacional e apelar para governadores sobre risco de crises em penitenciárias do Brasil. Cúpula do Congresso já vê a derrubada do veto como certa. A reportagem é de Guilherme Bausa e Fernanda Rovenati. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, busca apoios de grupos evangélicos e católicos com atuação em presídios para tentar evitar a derrubada do veto presidencial ao projeto de lei que restringe as saídas temporárias em produção de detentos sem feriados. A articulação envolve ainda governadores e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Lula fez um veto parcial, mas que atingiu um ponto crucial do texto: a proibição de que presos durante a saída temporária visitem as suas famílias. Esquisito isso aqui, né? Ministros e parlamentares governistas vão procurar a capelania prisional formada por evangélicos e a pastoral carcerária ligada à Igreja Católica. A aposta é que o apoio dessas entidades possa influenciar a posição da bancada religiosa no Congresso. A articulação terá participação direta do ministro da Advocacia Geral da União, AGU, Jorge Messias, que é evangélico e já atuou na capelania prisional. Messias tem sido um dos principais interlocutores do governo junto aos evangélicos. Para buscar o apoio dos governadores da OAB, os representantes do governo federal vão argumentar que a proibição da visita aos familiares tem potencial para provocar crises no sistema penitenciário e na segurança pública. Diz aqui, olha, abrindo aspas, esse caldeirão vai explodir na mão deles. O governo federal só cuida de 5 penitenciárias, afirmou um auxiliar de Lula. É incrível, né? Lewandowski, ministro da Justiça. Veja só o que ele disse aqui. Esse pessoal parece que não tem tutano, né? Não, estou me referindo ao senhor mesmo. Vossa Excelência, ministro da Justiça. O senhor parece que não tem tutano. Ouvinte, você sabe o que é tutano?
Quer dizer, aqui na posição do ministro, ele esqueceu que... Pessoal, vocês vão entender. Criminosos que estupram, matam, né? Quantas e quantas famílias, ministros, estão aí, né, com pontos de interrogação no Dia das Mães, porque um bandido, um canalha, um vagabundo, ele matou a mãe dessas crianças, desses jovens. Quantos e quantos estupraram e mataram crianças, adolescentes, moças que estavam na flor da idade, pais que têm seus filhos órfãos porque foram assassinados por esses canalhas que o senhor está preocupado com eles. Vocês vão entender essa minha crítica aqui, direcionada ao senhor mesmo, ministro. Ué, o senhor, antes de estar aí, o senhor é um cidadão, né? E não tem tutano. É a minha opinião. E de muita gente. Antes da publicação no Diário Oficial da União, o ministro Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou em um pronunciamento que a proibição, veja só, a proibição de visitas às famílias dos presos, que já se encontram no regime semiaberto, atenta, olha só, atenta contra valores fundamentais da Constituição e contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Que dignidade é essa, ô ministro? E as pessoas que eles mataram, que eles assassinaram, o senhor esqueceu disso? Quer dizer, daqui a pouco o senhor vai achar que o regime semiaberto é muito e vai liberar todos os presos de todo o Brasil. Esse país, eu já falei, vou repetir pela 10ª vez, milésima vez, virou uma zona, todo mundo sabe. Agora só não mudou as cores da bandeira brasileira, porque aí pega mal para todo mundo, né? Aí nós teremos aí uma guerra. Vou repetir o que esse ministro, veja só, que defende... Claro que ele não foi eleito pelo povo, né? Ricardo Lewandowski, que vergonha, ministro da Justiça e Segurança Pública, dando uma insegurança total. Ele está preocupado com os réus, não com as vítimas, como aliás a nossa justiça tem feito. Então ele está nesse balaio. Ele está usando aqui os valores fundamentais da Constituição, tá bom? E contra o princípio da dignidade. Ele está colocando aqui como dignidade da pessoa humana. Pessoa humana são os filhos órfãos, ministro. São as vítimas, as famílias que perderam, vou repetir. O pessoal de Brasília nos ouve também. Os familiares, quantos e quantos filhos não podem comemorar o Dia dos Pais porque eles foram assassinados por esses bandidos canalhas, vagabundos, escrotos, energúmenos, que o senhor está protegendo. Isso aqui é proteção. Lewandowski destacou entre as justificativas para o veto de Lula, e esse trecho, a importância da convivência com a família em datas especiais no processo de ressocialização. Quer dizer, além de não ter tutano, ele vai mais além. Ele está destacando aqui a importância da convivência familiar. Pois é, da convivência familiar que muitos não têm, porque esses que o senhor está protegendo, defendendo, eles mataram, eles assassinaram famílias e famílias. E o senhor destaca aqui para a Páscoa e o Dia das Mães. Ué, vê da Suzane. A Suzane, será que o senhor não sabe disso? A Suzane matou os pais, pai e mãe. E ela tem liberdade, bom, agora está liberta mesmo, né? Para visitar, ó, você está liberada hoje, olha só que coisa sarcástica. Sarcástica. A Suzane, aquela assassina, ela... Você que é jovem, deve ter, todo mundo, né? Deve ter conhecimento desse caso. Ela matou o pai, então vai comemorar o quê? O Dia dos Pais. Matou a mãe, comemorar o quê? O Dia das Mães. E Dia dos Irmãos, porque o irmão dela virou um zumbi. E ela matou o irmão dela também, ele está vivendo aí como um zumbi. Então ela matou 3 pessoas da família, ela matou a família toda. E aí o ministro disse que a família é importante no ponto de vista cristão, destacou o ministro. Que bacana, ministro. O senhor quer que eu bata palmas para o senhor? Integrantes do governo afirmam que este deverá ser o tom usado para justificar o veto diante do Congresso Nacional. Isso aqui vai dar uma briga, gente. Ao destacar a importância do Dia Santos, ou do Dia Santos, e da convivência com a família, o governo faz um leve aceno à bancada religiosa. Ao mesmo tempo, o argumento também é pensado como uma forma de amenizar o discurso de parlamentares mais conservadores que queiram, né, na verdade, derrubar o veto de Lula.
Bom, a tendência aqui é que a gente nunca sabe, isso aqui é uma loteria, né? O Congresso Nacional é uma loteria, eu sempre digo isso. Eu não confio na justiça brasileira. Eu não confio. E não confio também nos políticos. Salve, presta atenção, salve honrosas e raras exceções. Nós estamos podres de políticos. A derrubada é dada como certa pela cúpula do Senado e da Câmara dos Deputados. O veto, a tendência é derrubar o veto. Para vocês perceberem o absurdo aqui, né? Os próprios líderes do governo nas casas, José Guimarães, do PT do Ceará, e Jacques Wagner, do PT da Bahia, já precificaram a derrubada. E por essa razão, sugeriu a Lula que sancionasse o texto na íntegra. Vou repetir. Os próprios líderes do governo, que você vê na televisão direto, né? Que são esses dois senhores, José Guimarães e o Jacques Wagner, eles já falaram direto com o presidente, que sancionasse o texto na íntegra. Além do desgaste com o legislativo, os líderes entendem que se houver alguma ocorrência de preso durante a saída temporária, Lula será responsabilizado, o que provocará impacto na popularidade do governo em todo o Brasil. Exatamente isso. Olha só, os líderes do próprio PT estão falando pro Lula: Lula, que bobagem que você fez, hein? Pessoal, antes que você aí que tá me ouvindo, tá? Aqui é independente, tá? É minha opinião, e minha opinião ninguém tira. Você não é obrigado a ter a minha opinião, mas isso aqui é uma burrice. Uma burrice, sabe por quê? Porque você não tá na pele... Pergunta pra família aí, que perdeu um ente parido assassinado. Pergunte. Então, se coloque no lugar dessas pessoas. O político, ele se acha diferente de todo mundo. E, aliás, eles se acham mesmo, né? A começar pelo... Eles não têm problema de salário, não tem problema de mordomia, não tem... Eles não precisam nem saber o preço do arroz, do feijão, do leite, que se dane, porque nós pagamos. Todos nós pagamos obrigatoriamente. Até o DPVAT vai mudar de nome, você é obrigado a pagar, e você tem que ficar caladinho, o escambau. Tem que botar a boca no trombone, sim. A definição pelo veto parcial foi tomada após um debate acirrado entre a ala mais pragmática e outra ala que defendia o governo que seguisse a posição histórica do PT, alinhada com especialistas da área, de que a saída temporária é um instrumento importante na Tá errado esse texto aqui. Eu vou falar para vocês aqui, viu, pessoal da produção? Digita assim, ó. Com 2 S, tá? Ressocialização. Tá errado aqui o texto. Esse negócio de ler texto também é complicado, né? Então vamos lá. Alinhada com especialistas foi essa consulta de que a saída temporária é um instrumento importante na ressocialização dos presos. Agora consertei aqui, né? Sabe o que é importante? Aqui eu vou abrir um parênteses, viu, produção? Eu não estou criticando vocês porque o texto não é de vocês, é dos nossos parceiros. Mas quando a gente escreve, a gente tem que prestar atenção no que escreve. Ah, mas a digitação, você não vai colocar a culpa no computador, né? O WhatsApp até vamos concordar. Agora, quando você escreve um texto, ainda no jornalismo, e escreve errado, aí, ó, eu não paguei mico porque, na verdade, a gente faz muito o que eu estou fazendo agora. Eu improviso. E outra coisa, como eu leio bastante, como eu articulo bastante, então as palavras, elas não são estranhas para nós. Então isso é importante porque a gente vai aprendendo também, viu? Viu, Alencarzinho, até no Cristina já está sarada com isso aqui, né? Mas como eu estou falando para muita gente, então você que é jovem, viu? Eu estou chamando a atenção, você que trabalha no jornalismo. Ah, mas eu não escrevo. Não, uma hora você vai escrever um texto para você. Então escreva corretamente, porque alguém vai ler o seu texto. Como eu estou fazendo agora, ó. Então, todos eles, a Metrópolis, o G1, o R7, da Record, da Globo, Globo News, esse pessoal erra bastante, porque são nada contra os jovens, mas vocês estão com pressa, acho que pensando no mundo da lua, pensando na namorada, no namorado. Escreva e corrijam, mais do que isso, corrija o seu texto. Aqui, ó, uma palavra que é realmente, a princípio, né, ressocialização. Bonita, né? Se você colocar 10 vezes, você fala rapidinho. Ressocialização. Escreveram totalmente errado. Com 2 C cedilhas. Pessoal da Globo, que vergonha.
Não, isso aqui não é erro de digitação, não. É burrice de vocês mesmo. É preguiça. Chamei a atenção, vamos lá agora. Alguns ministérios, como o dos direitos humanos, do ministro Silvio Almeida, defendiam um veto ainda mais amplo. Claro, né, ministro? Os direitos humanos dos bandidos o senhor está protegendo. No fim, prevaleceu a posição defendida por Ricardo Lewandowski e pela AGU, do veto parcial. Depois você pensa que programa humorístico não tem na televisão, né? Mas tem no Congresso Nacional, só que prejudica todo mundo. A definição foi encaminhada em reunião na última quarta-feira, agora dia 10, à tarde, na Secretaria de Relações Institucionais, sem a presença do prefeito. Agora eu que estou aqui, né? Sem a presença estou falando de improviso, do presidente Lula, mas com a participação do cabeça vazia Lewandowski, Silvio Almeida dos Direitos Humanos, Jacques Wagner, José Guimarães, que tentaram pelo menos maneirar esses dois aqui, que são líderes do governo, né? E aquele rapazinho que fala fino, o Randolph Rodrigues, que agora está sem partido, puxa saco de todo mundo, né? É o dono da verdade. Sabe quem é esse aqui, o Randolph Rodrigues? Que ele é crítico de todo mundo, fala fino. E do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Segundo auxiliares de Lula, o presidente delegou a Lewandowski o poder de decisão, que deu nisso, né? Determinou o ministro que procurasse os outros colegas da esplanada e os líderes no Congresso, ouvisse a opinião deles e definisse a questão. Ainda assim, houve resistência da ala pragmática até poucos minutos antes do encerramento do prazo para o veto. A AGU se posicionou ontem alinhada a Lewandowski e ajudou a definir a posição pelo veto parcial. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Dane-se eles. Agora o povo, depois vocês reclamam do povo, né? O povo é unido. Eu tô vendo já que eles vão se ferrar. E eu quero que vocês se ferrem mesmo, porque na hora de pedir votos pro povo, o povo vota, né? E eu tô aqui falando de modo geral. E tem muita gente que ainda acredita em político. Aí, ó. Olha o resultado tá aí. Olha o resultado aí. E aí? Eu não vou... produção, porque a gente aqui segue uma linha quando os assuntos são polêmicos, a gente define também, né? Então, a única coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte: não somos nós que censuramos, né? Muito pelo contrário, nós somos censurados. Essa reportagem nós vamos deixar a critério de vocês, a responsabilidade de vocês. Mas eu gostaria da opinião, é opinião, é como eu disse. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua. Eu respeito a sua, você respeita a minha. Mas é importante, tem muita gente do Congresso, políticos que estão me ouvindo agora. É importante eles saberem a sua opinião. Dê a sua opinião. Curta, se você não quiser dar opinião, mas curta, se você puder passar essa reportagem para os seus amigos, porque isso aqui não é avanço, não. Isso aqui é perigoso, porque você está tratando com as famílias. Milhares e milhares de pessoas. E olha que nós temos recebido aí nossa caixa postal cheia de pessoas, inclusive ontem à noite. Olha, Gerinho, você não vai comentar sobre o veto do presidente Lula? Eu recebi vários recados. O pessoal antecipa. E daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar mais uma vez da novela, que agora parece, na minha opinião, está caminhando para, eu não vou dizer um final feliz, porque quando as pessoas inocentes são mortas, assassinadas, não tem um final feliz. Mas pelo menos que haja justiça. Nós vamos falar daquele assassino, né? Que a imprensa, meus colegas, cismam de chamar de empresário, tal. Você sabe quem é, né? Aquele assassino do motorista do aplicativo. Tem novidades. Que bom. Deus é justo, né? Se a justiça não é justa, a verdade aparece. E Deus é muito bom, sempre é bom a gente acreditar na justiça divina. Porque a mentira, isso aqui é do tempo dos nossos avós. E essas frases, elas são impressionantes, que é uma verdade, hein? A mentira nunca prevalece. A mentira tem perna curta. Voltamos daqui a pouquinho, hein?